Bom dia a todos, bom dia a todas, que Jesus nos abençoe nesta manhã. A mãe de 26 anos parou ao lado do leito do seu filhinho que estava desencarnando por uma leucemia. Embora o coração estivesse pleno de tristeza e angústia, ela tinha um forte sentimento de determinação. Como qualquer outra mãe, ela gostaria que seu filhinho crescesse e realizasse os seus sonhos. Todavia, diante do desencarne próximo de seu filhinho, isso não seria mais possível. Mas ainda assim, ela estava determinada a realizar o seu último grande sonho. Ela tomou a mão da pequena criança de 6 anos e perguntou: Billy, você alguma vez pensou em algo que você gostaria de ser quando crescer? Você tem algum sonho, meu filho, que você gostaria de realizar? E o pequeno Billy respondeu: mamãe, eu sempre quis ser um bombeiro. Eu queria ser um bombeiro, mamãe, quando eu crescesse. A mãe sorriu e disse: vamos ver se podemos transformar o seu sonho em realidade, meu filho. Ela deixou a criança no leito e ligou então no corpo de bombeiros da sua cidade. Ela morava em Phoenix, no Arizona. Ela ligou então com muita esperança e conversou com um bombeiro chamado Bob. Ela explicou para o bombeiro Bob a situação do seu filho e que seu último desejo seria ser bombeiro. E perguntou se de repente a criança não poderia dar uma volta no carro de bombeiros, no quarteirão mesmo, ou então se algum bombeiro não poderia ir visitar a criança, colocar o chapéu na criança, algo assim do tipo. Então o bombeiro Bob disse: senhora, nós podemos fazer mais do que isso. Se você estiver com seu filho pronto, às 7 horas da manhã, na próxima quarta-feira, nós o faremos um bombeiro honorável por todo o dia. Ele poderá vir ao quartel e passar o dia conosco. Vai comer conosco, sair para atender as chamadas de incêndio. E digo mais, senhora, porque nós podemos fazer mais ainda. Me passe as medidas dele, o tamanho de calçado que ele calça, porque nós conseguiremos fazer ainda o uniforme para ele, conseguiremos confeccionar o uniforme, o casaco de bombeiro, as botas de bombeiro e o chapéu de bombeiro. Serão confeccionados rapidamente, porque a empresa que confecciona é daqui mesmo da cidade. 3 dias depois, o bombeiro Bob pegou o garoto Billy, vestiu-o em seu uniforme, em seu pequeno uniforme de bombeiro e escoltou-o do leito do hospital até o caminhão de bombeiros. Billy ficou sentado na parte de trás do caminhão, todo feliz, e foi levado até o quartel central. Ele estava no céu. Imagina se toda criança se encanta em frente a um caminhão de bombeiros. Vocês imaginam Billy, que estava dentro do caminhão, vestido de bombeiro. Naquele dia, no quartel, ocorreram 3 chamadas. 3 chamadas. E Billy foi em todas. Em cada chamada, ele foi em um veículo oficial dos bombeiros. Em um, ele foi no tanque dos bombeiros, no caminhão-tanque. No outro, ele foi na van dos paramédicos. E até no carro oficial do chefe dos bombeiros ele andou.
Isso gerou uma comoção tão grande na cidade que até uma rede de televisão filmou esse ocorrido todo. Tendo seu sonho realizado, tendo vivenciado tudo aquilo, Billy sobreviveu ainda mais 3 meses além do que os médicos haviam previsto. E, passado esses 3 meses, vivenciado tudo aquilo, Billy estava realmente bem debilitado. A leucemia havia realmente estagnado todas as suas forças, as suas energias vitais, 3 meses após toda aquela vivência. A família estava preparada para se despedir de Billy, e uma enfermeira do hospital, que tinha todo um preparo paliativo, lembrou-se do bombeiro Bob. E ligou para o corpo de bombeiros e pediu para falar novamente com o bombeiro Bob. E explicou: olha, Billy está se despedindo da veste corpórea. Ele está realmente nas condições bem graves, a família já está vindo toda aqui para se despedir, e nós nos lembramos de tudo que vocês fizeram por ele. Será que de repente não poderia vir um de vocês só para se despedir de Billy? Já que foi tão importante, vocês foram tão importantes na vida de Billy, seria tão importante uma despedida, porque nós acreditamos que talvez desta noite, enfim. Então, o bombeiro Bob disse: nós podemos fazer ainda muito mais do que isso. Avise a família, converse, peça permissão para a mãe. E avise no alto-falante do hospital que em 5 minutos eles ouvirão as sirenes dos carros de bombeiros e as luzes. Não, nada estará pegando fogo, mas nós estaremos chegando ao hospital com o nosso caminhão e os nossos caminhões, e com a escada Magiros nós subiremos até o andar, até a janela onde Billy está. E peça permissão para a mãe e peça permissão para os médicos, porque nós entraremos no quarto de Billy. 16 bombeiros entrarão lá, porque ele é o nosso bombeiro especial. E nós vamos nos despedir de Billy entrando pela janela de seu quarto. 5 minutos depois, uma van e um caminhão com a escada Magiros chegaram no hospital. Estenderam a escada até o andar onde o pequeno Billy estava. E 16 bombeiros subiram pela escada até o quarto de Billy. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram e seguraram e falaram para ele, para o pequeno Billy, o quanto eles o amavam. Com um sopro final, Billy olhou para o chefe e perguntou: chefe, eu sou mesmo um bombeiro? E o chefe respondeu: Billy, você é o melhor bombeiro. E a partir de agora, você pode descansar. E Billy, então, fez a sua passagem para o mundo espiritual. Nós podemos fazer muito mais do que isso. Com essas palavras e com a determinação, o bombeiro Bob movimentou toda a cidade de Fênix. A sua história e a história do pequeno Billy, que parece até fictícia, embora seja muito real, atingiu toda aquela região e chegou até nós aqui no Salão Vinícius. É uma história real. Com a determinação da palavra e da ação, ele fez de 2 dias comuns de seu trabalho, o bombeiro Bob, dias e momentos inesquecíveis para aquela família
e para muitas outras pessoas. Basta determinação, basta desejo, basta vontade e um pouquinho de tempo a mais do nosso dia a dia comum. Nós podemos fazer muito mais quando se trata de fazer o bem. Em nosso dia a dia, no local onde trabalhamos, moramos, onde Deus nos coloca, sempre é possível de fazer muito mais. O que fazemos no nosso dia a dia? Acordamos e fazemos o quê? Trabalhamos? Convivemos em família? O que nós fazemos? Diante daquilo que nós fazemos, nós falamos, eu posso fazer muito mais. E esse muito mais, muitas vezes, não é algo absurdo. É algo que basta ter o desejo e a determinação. Entretanto, conversando com as pessoas, e eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar, talvez pela minha profissão, talvez pelo meu jeito, uns dizem que é pelo meu signo, mas eu não acredito em signo. Mas uns dizem que é, eu sou de Gêmeos. Mas eu sou fonoaudióloga também. Então eu acho que é mais pela profissão ou pelo meu jeito de ser. Eu amo conversar. E amo ouvir as pessoas, adoro ouvir histórias, adoro escutar o que as pessoas têm para me dizer, as histórias de vida. Eu adoro escutar as pessoas. E conversando muito com as pessoas, quando elas falam, eu quero fazer o bem, e aí sempre eu fico esperando o mas, porque sempre tem o mas logo em seguida. Eu quero fazer o bem, eu quero fazer a caridade, Cássia, mas... E aí eu fico esperando para ver o que é que vem, porque isso ensina-nos a compreender a natureza humana, a psique humana. E aí o que nós aprendemos ouvindo as pessoas? Que a grande questão, talvez, que assola a maioria das pessoas, é que elas querem fazer o bem, mas não sabem por onde começar. Eu quero, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei como agir, para onde eu vou. Eu tenho o desejo, mas eu me perco na procrastinação. Eu me perco nos compromissos do dia a dia. E quando eu vejo, passou um dia, uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, passou uma encarnação inteira. E eu ainda não fiz nada. Está tarde? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nós não estamos nessa encarnação a passeio. E vejam, não precisa de uma coisa, de um momento, de uma ocasião extremamente especial. Vejam como o bombeiro Bob conseguiu movimentar um dia comum no seu trabalho, 2 dias, né? Comuns em seu trabalho. Não movimentou não só a si, mas como seus companheiros de trabalho. Não movimentou não só a si, como seus companheiros de trabalho, mas como outras pessoas que até a televisão foi filmá-lo. E não só isso, está movimentando a nós, chegou aqui para a gente. Olha isso. O bem roda, como a roda do bem. Nós costumamos dizer que existe a roda do bem e ela gira. E o que a faz girar é o bem que se faz. Então a roda do bem gira quanto mais bem é feito ao seu redor. É o que a faz girar, né? É o que faz movimentar. A gente se sente motivado, impulsionado, envolvido quando nós vemos ações de amor sendo realizadas, né? Quando nós vemos, quando nós ouvimos e nosso coração se toca. Outras pessoas falam assim, mas eu quero fazer o bem, mas quando eu vejo, eu não consigo. Talvez, às vezes, a gente talvez se aproxime mais de Paulo de Tarso, quando ele fala em sua carta aos Romanos, capítulo 7, assim, não sei se vocês conhecem essa passagem, ele fala assim, o bem que quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero,
esse eu faço. Vocês conhecem essa passagem? Quem conhece, levanta a mão. É pouquinha gente. Pois bem, lição de casa para vocês. Vocês vão lá na Bíblia. Ai, mas espírita, lê Bíblia? Claro, a gente não lê, a gente estuda. E eu sei que aqui nesta casa espírita tem um curso fantástico chamado Estudos Espíritas do Evangelho. Quem sabe que tem esse curso aqui? Mas agora vou fazer a pergunta de novo, porque agora todo mundo sabe. Quem sabe que tem esse curso aqui? Pode levantar a mão todo mundo, eu acabei de falar. Vai. Então vocês vão se informar desse curso. Estudos Espíritas do Evangelho. Gente, não é por nada não. Eu cresci nessa casa espírita. E eu digo para vocês que foi o curso mais emocionante que eu fiz aqui dentro. Todos são importantes, todos são maravilhosos. Mas este foi o mais emocionante, de ter dias que eu chegava a me emocionar quase às lágrimas, de estudar o Evangelho, a Bíblia, à luz do Espiritismo, com este curso. Então tem duas tarefas. Peraí que deixa eu voltar aqui é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Quem não anotou, volta no vídeo que vai estar disponível no YouTube, que vai estar gravado. E o curso Estudos Espíritas do Evangelho, que é oferecido por esta casa. Começou há pouco tempo, não sei se dá tempo de vocês entrarem, mas se informem, vale muito a pena, tá? Então, voltando no que Paulo disse, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Esse é o grande dilema de nós espíritos em condição mediana na Terra. A gente entende o bem, a gente entende o mal. A gente sabe que deve escolher fazer o bem, mas muitas vezes somos arraigados ao mal. Querem um exemplo? Falar bem de uma pessoa e a maledicência. Muitas vezes a gente acaba, na maioria das vezes, se entregando à maledicência. Sendo que às vezes a pessoa tem tantas virtudes que possam ser elevadas. Outra, ajudar alguém a se levantar quando ela cai de fato, tropeçou e caiu no chão. E rir dela quando ela caiu. Tem gente que eu não sei o que acontece, ri. A pessoa tropeçou, caiu no chão. E o pessoal ri. Ao invés de correr e perguntar, você está bem? Precisa de ajuda? Compreender um apressado no trânsito versus... Não preciso nem dizer, né? Porque esse é clássico. Basta dirigir nas ruas de Campinas, no horário do rush. Às vezes a pessoa... Eu estou falando sério isso. Às vezes a pessoa está apressada no trânsito porque tem uma pessoa enferma no hospital. A pessoa está desesperada, querendo chegar no hospital. Às vezes a pessoa está passando por problemas atrozes na cabeça e não está prestando atenção no trânsito. Às vezes a pessoa, infelizmente, está querendo, sei lá, provocar alguma coisa, está fora de si, está preocupada com alguma coisa, o filho desencarnou, a gente não sabe. E aí a gente, ao invés de afasta, não fala nada, ou faça uma prece, Senhor, abençoe este cidadão, Senhor, abençoe esta cidadã, porque a gente fala cidadão, às vezes generalizando, né? Mas não, às vezes é homem, às vezes é mulher, Senhor, abençoe esta pessoa, e afasta. Não, a gente vai lá e gruda na traseira da pessoa, e buzina, e ofende. Não. Pessoal, vocês percebem que no dia a dia, não é uma coisa estratosférica, é no dia a dia. A mudança, a caridade, o bem,
nas pequenas coisas do nosso dia a dia, né? Ajudar quem precisa versus ignorar, sempre há possibilidade. Entretanto, voltando aqui, já falei dos cursos, já falei de um monte de coisa, deixa eu voltar aqui. Alguns ficam com medo de se comprometer demais quando o assunto é caridade, voluntariado. E agora eu estou falando mesmo dos voluntariados. Alguns ficam com medo de se comprometer demais. Outros com dúvidas. Tem gente que tem até vergonha. Tem! E há aqueles que arrumam desculpas. Isso estou falando com base de tudo que a gente escuta. Mas a verdade mesmo, é que fazer o bem despretensiosamente é a única forma que temos de sentir proximidade com Cristo e evoluirmos espiritualmente. São as únicas formas. Chico Xavier falava o seguinte, que só tem duas maneiras de evoluirmos, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Ele falava que só tinha essa maneira, que era pela desidratação, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Gente, chega de sofrer, né? Bora suar. O que vocês acham? Vamos trabalhar, vamos pôr a mão na massa. Quanta coisa que a gente pode fazer. Não é à toa que no Espiritismo, a grande máxima do Espiritismo... eu estou cansada de falar sozinha, eu quero ouvir aqui. Quem sabe qual é a grande máxima do Espiritismo? Que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Qual é a grande máxima do Espiritismo? Não escuto. Ótimo! Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E mais uma vez, fora da caridade não há salvação. Tem várias formas de fazer a caridade. E digo mais, não falamos de Paulo agora há pouco? Sabe quem traz a explicação dessa máxima aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15? Quem já leu o Evangelho? Pelo menos um pedacinho. Um trechinho. Tá. Vocês já se atentaram aos espíritos que escrevem? Aqui no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, quem escreve essa parte do fora da caridade não há salvação é o espírito desencarnado de Paulo apóstolo. É ele que traz sobre a máxima do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E Jesus reiteradamente disse e demonstrou isso, acrescentando inclusive a necessidade de amar não somente os amigos, como os inimigos. E olha que Jesus teve inimigos, hein? Não foi pouquinho, não. Inimigos gratuitos, Jesus disse. E Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 47. Amareis o vosso próximo. Aprendeste o que foi dito, Jesus fala. Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus disse, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, e que faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Que aprendizado, hein? Jesus, isso. E aí, no Evangelho, mais uma vez, segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Allan Kardec explica exatamente essa passagem, sobre amar os vossos inimigos. Ele explica exatamente que amar aos inimigos, ou aquelas pessoas que não nos querem bem,
ou aquelas pessoas que não têm afeição por nós. Não é, portanto, ter-lhes, diz Allan Kardec, uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de um modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar aos inimigos, diz Allan Kardec, é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavra, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem nunca ter a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Ai, Cássia, que difícil. Não, não é difícil. Exige treino. Não é difícil. Tudo que não nos é hábito, nos exige treino. O que não nos é hábito, nos exige treino e determinação. Quem não tem o hábito de fazer atividade física, vai achar difícil no começo. Depois que a pessoa se propõe a fazer atividade física, a treinar, para de ser difícil, porque ela constrói um hábito. E para ter um hábito, isso precisa ser constante. Então, o primeiro passo que a gente tem para amar um inimigo, para se propor a não odiar uma pessoa, é não querer-lhe o mal. Esse é o primeiro ponto. É não desejar o mal. É não pagar o mal que a pessoa nos fez com o mal. É a primeira coisa. Oferecer o bem a essa pessoa é um outro passo. O segundo ponto é orar por essa pessoa. E ao orar por essa pessoa, nós já estamos oferecendo a ela um bem. Esse é o segundo ponto. Quando a gente faz esse processo, a gente não está beneficiando somente o outro. Nós estamos nos libertando de um sentimento que se chama mágoa, ressentimento, ódio, raiva, vingança. Nós estamos nos libertando. Muitas vezes, nós somos os maiores beneficiados desse processo. Em querer amar os nossos inimigos, os nossos desafetos, nós, sem saber, acabamos nos beneficiando de todo esse processo. Mas como eu vou orar por alguém que me fez tão mal? Olha, eu entendo. Mais uma vez, conversando com muitas pessoas, percebo que às vezes as pessoas dizem assim: não consigo orar, tenho dificuldade para orar. Vejam, a oração mais agradável a Deus é aquela que parte diretamente dos nossos corações. É aquela em que a gente conversa diretamente com Deus. Então, quando a gente fala do que a gente está sentindo para Deus, é direto. Essa é a mais agradável, porque essa é a gente conversando com Deus como se Ele fosse o nosso pai, como se Ele fosse a nossa mãe, como se Ele fosse o nosso melhor amigo, a nossa melhor amiga, aquela pessoa que a gente confia. Essa é a oração mais agradável a Deus. Mas Deus nos conhece.
E sabe que às vezes a gente tem dificuldade de fazer essa ligação direta. Então, tudo bem se às vezes a gente precisa de uma ajuda, de uma leitura, de uma oração escrita. Desde que a gente leia antes aquela oração e observe que nela está escrito tudo que a gente esteja com intenção. E no momento em que a gente esteja lendo, a gente esteja realmente desejoso de todas aquelas palavras. Por que eu estou falando isso para vocês? Vocês sabem que ao final deste livro, do Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma coletânea de preces? Sabem? Quem aqui já usou alguma daquelas preces? Ah, muito bem! E nós vamos usar uma delas hoje, como exemplo, que é a prece para os inimigos. A oração aos inimigos. Nós vamos usá-la agora como um exemplo de como fazer uma prece lida. Olha que interessante, certo? É um exemplo, tá? Então nós vamos orar. E para ambientar um pouquinho o nosso momento, nós vamos pedir para a nossa querida Nívia. Gente, eu sei que vocês já conhecem a Nívia, mas vocês não conhecem como eu conheço. A Nívia Cosmo, assim como o esposo dela, o Chico Cosmo, e a Clara, são companheiros queridos da tarefa que nós temos do Porciúncula. E aí nós pedimos para que ela ambientasse, né? Ela é musicista, para que a gente fizesse essa prece, tá? Essa prece é a prece número 47, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Prestem atenção, palavra por palavra, tá? Meu Deus, perdoo aquela pessoa, o mal que me fez e o que me quis fazer. Como desejo que me perdoes e também ele me perdoe as faltas que eu haja cometido. Se o colocaste no meu caminho como prova para mim, Senhor, faça a tua vontade. Livra-me, ó Deus, da ideia de o mal dizer e de todo desejo malévolo contra ele. Faze, Senhor, que jamais me alegre com as desgraças que lhe cheguem, nem me desgoste com os bens que lhe poderão ser concedidos, a fim de não macular a minha alma por pensamentos indignos de um cristão. Possa a tua bondade, Senhor, estendendo-se sobre ele, induzindo-o a alimentar melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com outro mal me entre no coração, porquanto o ódio e a vingança são só próprios dos espíritos maus, encarnados e desencarnados. Pronto esteja eu, ao contrário, a lhe estender mão fraterna, a lhe pagar com o bem o mal e auxiliá-lo se estiver ao meu alcance. Desejo, para experimentar a sinceridade do que eu digo, Senhor, que ocasião se me apresente de lhe ser útil. Mas, sobretudo, ó meu Deus, preserva-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, abatendo-o com uma generosidade humilhante, o que me acarretaria a perda do fruto da minha ação, pois nesse caso eu mereceria, me fossem aplicadas as palavras do Cristo: já recebeste a tua recompensa. A Nívia vai continuar
E nós vamos fazer agora a oração espontânea, que poderia ser simplesmente assim: Senhor, Tu que conheces o meu coração, peço-te que me ajude a superar as mazelas, as minhas dificuldades, para junto daquele que me ofendeu, que me magoou ou que fez-me um mal. Fortaleça-me para que eu possa superar, para que eu possa auxiliá-lo quando e da forma com que o Senhor assim desejar. Tira de todo o meu coração, Senhor, qualquer sentimento de raiva, ódio, desejo de vingança. Que eu possa, Senhor, ser um instrumento do seu amor para este meu irmão em jornada. Abençoa-o, Senhor, com o teu amor e que possamos nos reconciliar nesta jornada. Que assim seja. São exemplos sobre como amar. Obrigada, Nívia amada. Sobre como amar os nossos inimigos. Exemplos. Às vezes a gente fala, e a gente tem que exemplificar também, tá? E dar os meios para que a gente possa encontrá-los, né? E Jesus teve muitos inimigos. O próprio Paulo de Tarso, antes de se tornar Paulo, enquanto Saulo de Tarso, foi um dos maiores inimigos do Cristo, mesmo desencarnado. Saulo foi um grande perseguidor dos cristãos, logo do próprio Cristo. Saulo de Tarso, olha, vou mostrar para vocês. Vocês conhecem esse livro? Conhecem? Quem conhece? Ai, que delícia! Agora a pergunta, quem já leu? Oh, muito bem. Saulo de Tarso foi um grande perseguidor dos cristãos. Depois da sua conversão em Damasco, às portas da cidade de Damasco, que ele se torna um grande apóstolo de Jesus, conhecido como apóstolo dos gentios. Mas até então, ele é um grande perseguidor dos cristãos. Ele tinha um temperamento forte e determinado. Sua fé na lei de Moisés era inabalável. E ele fazia cumprir a lei a todo custo. Então, quando os cristãos se reuniam, eles colocavam em risco a lei de Moisés. E Saulo, para fazer cumprir a lei de Moisés, ele decretava leis e situações, mandava prender os cristãos, para que a lei de Moisés não fosse maculada, né? Para ele, a fé era a coisa mais importante do mundo e tudo que pudesse corromper a fé deveria ser prontamente subtraído. Quando começou o burburinho, então, das reuniões escondidas dos primeiros cristãos, Saulo ficou atento. Afinal, o tal Messias tinha fama, antes de morrer, de infringir a lei. Logo, seus seguidores poderiam fazer o mesmo. Em pouco tempo, Saulo ficou sabendo de um agrupamento de cristãos chamado Homens do Caminho, e que lá havia um rapaz de nome Estevão, que pregava de forma reluzente a mensagem do Cristo. Nesse agrupamento, curas eram realizadas, leprosos eram acolhidos generosamente, a esperança era restaurada, e aqueles abandonados à própria sorte eram acolhidos como filhos amados. As pessoas começavam a divulgar os feitos, as pessoas começavam a divulgar tudo aquilo que acontecia. E com entusiasmo, com esperança e atribuindo tudo aquilo ao Cristo. Saulo ficou inconformado e decretou perseguição aos cristãos e prendeu Estevão
e sentenciou a morte por lapidação, por apedrejamento. Mas Saulo não sabia que Estevão era o irmão desaparecido de sua noiva, Abigail, que por ocasião de sua conversão ao Cristo, havia mudado de nome, de Gesiel para Estevão. E nesse Comenos, ele convida a Abigail, a sua noiva amada, para assistir ao suplício deste prisioneiro perigosíssimo à sua vista. Abigail, uma jovem dócil, delicada, meiga, sem querer declinar ao convite do seu noivo para não causar-lhe constrangimento, mas totalmente contrariada em ir ao espetáculo horripilante, acaba comparecendo e chega ao final daquele espetáculo de apedrejamento de Estevão. E ao se deparar com o prisioneiro ensanguentado, reconhece, por entre as feridas jorrando sangue, o seu irmão. E ela diz: é meu irmão Saulo. Ele diz: não, é Estevão, não é Gesiel, é meu irmão Saulo. E aí ela corre e se ajoelha na frente de Estevão, os dois se reconhecem, e Estevão, prestes a desencarnar, prega na frente de todos ainda a mensagem do Cristo. A sua irmã, que até então não era convertida, não entende direito, e aí passa a entender um pouco do que Estevão está falando. E aí a história passa por detalhes emocionantes, porque quem quiser vai ter que pegar o livro para ler. Ali na livraria, vai ter a feira do livro também. Enfim. E quando Saulo descobre o parentesco de Abigail e de Estevão, ele a abandona à própria sorte. E começa a perseguição aos cristãos. Estevão se torna o primeiro mártir do cristianismo, porque ele morre, ele se torna o primeiro mártir do cristianismo, e Estevão continua a perseguição. Abandona Abigail com um casal de amigos. Um pouco antes dela desencarnar, ele vai encontrar com ela. Ela está bem doente, bem enfraquecida, e tinha se convertido ao cristianismo também. Saulo fica inconformado. Como assim ela também? E o casal de amigos que estavam cuidando da jovem Abigail fala: Saulo, não teve como. Ela estava muito fragilizada. E um senhor de nome Ananias veio aqui e conversando com ela, e era o único momento que ela tinha de alívio de suas dores. E nós não a impedimos, por consideração, por caridade a ela. Era o único momento que ela tinha de alívio de suas dores, era quando ela se encontrava com esse senhorzinho chamado Ananias. Saulo, então, Abigail desencarna, Saulo vai e se propõe ir a Damasco encontrar esse senhor chamado Ananias. Ele estava muito bravo. Todavia, enquanto Saulo está a caminho de Damasco para encontrar com esse Ananias, prendê-lo, algo acontece. Seus pensamentos começam a ficar muito confusos. Ele lembra de Estevão, ele lembra de Abigail, ele lembra da sua infância, ele lembra dos cristãos, que todas as vezes que ele encontrava com um cristão, embora ele tivesse um ódio do Cristo e consequentemente dos cristãos, todos os cristãos tratavam ele com cordialidade e doçura. Ele não entendia isso. Como pode alguém tratar um seu inimigo com amor? Como pode acolher um estranho como se fosse um filho? Como aqueles homens do caminho faziam aquilo? E aquilo tudo vai entrando na sua mente, ele começa a ser invadido por muitos questionamentos, e na hora que ele está entrando em Damasco, uma luz
uma luz tão forte o invade, que ele, sentado sobre o cavalo, ele cai. E quando ele percebe, ele está ajoelhado no chão. Ele levanta os olhos e não consegue enxergar. Ao longe ele vê uma figura vindo. Um homem, um vulto. E ele não consegue ver direito até que o vulto se forma e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouve aquilo e o coração dele treme por dentro. Ele fala: quem és tu, Senhor? Sou eu, Saulo, Jesus, a quem persegues. E naquele momento, Saulo fala para Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Naquele momento, Saulo cai em si de tudo que ele havia feito. E que não, os homens do caminho não estavam errados. Ele estava errado. Quando Saulo diz para Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Ele dá o seu primeiro ato de fé para o mestre. Ele se entrega, sem perguntar nada, na confiança total. Ele reconhece, ele entende que Jesus de fato era o Messias. Jesus o orienta e a partir de então, Saulo tem a sua vida transformada e por conta de Saulo, a mensagem do Cristo chega até nós, porque ele se transforma no apóstolo dos gentios. Tudo aquilo, toda aquela energia, tudo que ele fez, ele transforma. E como uma fênix, Saulo ressurge das cinzas e se transforma no grande apóstolo do Cristo. Saulo não coloca condições. Saulo não pede nada, ele não questiona. Ele somente confia e aceita. Senhor, o que queres que eu faça? E essa frase de Saulo parece invadir a nossa mente, pois muitas vezes, recalcitrantes como Saulo, nos sentimentos, desviados do Cristo, nos sentimos e desejamos a presença do Mestre na nossa frente, a estender a mão e nos guiar. A entrega confiante de Saulo, a fé convicta: Senhor, que queres que eu faça? Mostra-nos, Senhor, o caminho para seguir-te. Nossa alma clama. Precisamos fazer isso. Entregarmos nossa vida ao Cristo e dizer: que queres que eu faça? Mostra-nos a sua vontade, Senhor, e não a nossa. Nossas orações, nossos pedidos, às vezes tão cheios de medo, de egoísmo, pueris. Não, 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 não. Sem medo. Senhor, o que queres que eu faça? O exemplo de Saulo. Confiança, coragem, porque Deus é soberanamente justo e bom. E a gente tem que aprender a confiar na justiça e na bondade divina. Não tenhamos medo de perguntar ao Cristo todos os dias. Mostra-nos, Jesus, o caminho que devemos escolher e façamos a nossa parte. Entendamos que a resposta do Mestre sempre vai ser: ame. Senhor, o que queres que eu faça? Ame. Senhor, o que queres que eu faça? Ame.
Ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Ame. Aliás, o próprio Paulo de Tarso nos ensinou isso em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, sobre o amor. Ele nos ensinou isso de uma forma tão linda, porque nada vale a vida se não tivermos o amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, ele não se irrita e não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, mas com a verdade. O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque o amor nunca falha. Nessa manhã de luz, que possamos nos inspirar no exemplo do apóstolo Paulo e dizer sempre: Senhor, que queres que eu faça para que um dia, tal qual Paulo, possamos dizer novamente, como Paulo: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Tenham todos um bom dia e um bom domingo.